Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso gigante da colina, nessa quarta-feira com gosto amargo ainda, né? Após a derrota de ontem contra a Ponte Preta. Enfim, vamos aqui falar de novo treinador. O Vasco está aí buscando um novo treinador. Emílio Faro dificilmente continua até o final da Série B. O Vasco vai buscar no mercado um outro nome. O Paulo Brax já está trabalhando, né, nessa questão. Vamos falar também sobre SAF, né? O Vasco hoje divulgou, através de nota, informando que começou de forma oficial, né, a parte formal da SAF, para a SAF ser oficialmente formalizada. A gente vai trazer aqui essas informações. Vamos falar também sobre Gustavo Maia, atacante que já está no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama, e também sobre o deputado que entrou ali na Alerj com um pedido de abertura de CPI para fiscalizar a SAF vascaína. Então, tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball. Você que é apaixonado por futebol tem que ter o aplicativo OneFootball no seu celular. E olha só, começaram aí as ligas europeias, né? E o OneFootball transmite gratuitamente o campeonato alemão e vários outros campeonatos europeus no seu aplicativo. É de graça mesmo, você não tem que pagar nada. Você baixa e na telinha do seu celular você pode acompanhar os jogos do campeonato alemão através do OneFootball. O link está na descrição do vídeo e também está no QR Code que apareceu agora na sua tela. Bom, vamos começar aqui falando de SAF, né? O Vasco hoje divulgou um comunicado informando que a oficialização, né, a parte formal da SAF teve início no dia de hoje. Ou seja, a parte burocrática, né? O Vasco deu início ali à parte burocrática. Por quê? A SAF e a venda, né, para 777 foram aprovadas na Assembleia de domingo, mas agora tem que acontecer toda a burocracia. Abrir um novo CNPJ, esse novo CNPJ ser dono ali de 70% do futebol do Vasco, transferir todos os ativos do futebol para esse novo CNPJ, né? Registrar os jogadores nesse novo CNPJ, então é um processo que demora um pouquinho. A nota oficial do Vasco diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que, em reunião da diretoria administrativa realizada na tarde dessa quarta-feira em São Januário, foi dado início à parte formal da transição com vistas à constituição e operação da Vasco da Gama SAF. Pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, o processo será coordenado pelo VP jurídico José Cândido Bulhões, que terá o apoio do presidente Jorge Salgado e do primeiro vice-presidente Carlos Roberto Osório. Os VPs e os executivos do clube participarão do processo, dando o suporte para a efetivação da transição em cada setor. O Clube de Regatas Vasco da Gama está empenhado em garantir uma transição ordenada com a celeridade que o processo requer, em estreita cooperação com os nossos parceiros da 777. Foi a nota oficial do Vasco, né? Informando aí que começou de forma oficial essa burocracia. As informações que temos não são informações oficiais, né? Informações extraoficiais, que esse processo deve demorar em torno de 10 a 15 dias, né? Até esse processo ser concluído e aí sim o Vasco ser oficialmente uma SAF. Mas o pontapé inicial já foi dado hoje aí pelo Vasco e pela 777. Bom, e hoje tivemos uma movimentação também bastante curiosa, né? O deputado Fábio Silva, que é o presidente da CODECOM, a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, deu entrada num pedido de CPI, né? Lá na Alerj, para poder fiscalizar a SAF do Vasco da Gama. Ele que conseguiu, em certo momento, né, paralisar ali o rito da SAF vascaína, depois a liminar acabou caindo, e agora ele entrou aí com esse pedido de CPI na Alerj. Eu vou colocar o vídeo que o próprio publicou, né, nas redes sociais, informando ali que estava dando entrada nesse processo de CPI. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui protocolando um pedido de CPI do Vasco
presença para a gente acompanhar daqui para frente, tá? Tem muita gente preocupada. Eu quero dizer aqui que a gente não vai perseguir ninguém. A gente só vai apurar através dessa CPI se os investimentos que estão sendo feitos no Vasco da Gama estão sendo feitos da forma correta. Se estão indo para a contratação de novos jogadores, se esses investimentos estão indo para o saneamento das dívidas do clube. Então esse é o objetivo dessa CPI que a gente está dando entrada agora, aqui na Assembleia Legislativa. Do acesso a direitos, serviços e do contato com a presença do poder público. Tanto é assim, deputado Flávio, que é possível morar em Niterói, no bairro de Caraí, por exemplo, e de Obrigado. De serviços. Fica na paz aí, pessoal. Bom, eu particularmente acho bastante difícil disso ir para frente, né? Para uma CPI ser aberta, precisa ali que 1/3 dos deputados assinem, né? Para a CPI ser aberta, né? Para o processo ali se iniciar. Então, eu acho bastante improvável, até porque a Alerj não vai querer se meter num problema, entre aspas, que é de uma entidade privada, né? O Vasco é uma entidade privada, então uma CPI de uma entidade privada é bastante difícil de acontecer. Estamos em ano de eleição também, então acredito que seja bastante improvável, né, que os deputados que buscam reeleição, etc e tal, queiram se meter numa história dessa. Então acredito que isso aí não vá para frente, apesar do pedido de CPI aí do deputado Fábio Silva. Enfim, mudando o assunto aqui agora, vamos começar a falar de movimentação, né? Porque o Vasco, principalmente após a derrota de ontem, o alerta aí completamente ligado, né? Tem que movimentar, tem que mudar algumas coisas para voltar ali ao rumo que o Vasco vinha tendo no primeiro turno, né? Um rumo aí de uma campanha tranquila. O Vasco, cada rodada que passa, se complica ainda mais essa Série B do Campeonato Brasileiro. E uma informação de hoje do canal Atenção Vascaínos é que o Paulo Brax, que será aí o executivo de futebol do Vasco com a 777, o Paulo Brax já está no Rio de Janeiro, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, para resolver algumas questões do futebol, incluindo o novo treinador. Paulo Brax já está no mercado, começando as suas conversas para buscar um novo treinador para o Vasco da Gama. Para o jogo contra a Tombense, no sábado, está muito próximo, o Vasco ainda vai de Emílio Faro, mas é bem provável que na próxima semana o Vasco tenha aí um novo treinador para comandar a equipe até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. É muito difícil que o Emílio Faro fique até o final dessa Série B, né? Que fique até o final da temporada, até porque o próprio, né, já disse diversas vezes que não tem a intenção de continuar como treinador do Vasco, que ele é interino, que ele quer voltar ali para o cargo de auxiliar, etc e tal. Então a tendência é que na próxima semana, né, o Vasco tenha aí um novo treinador. O Paulo Brax já está aí no mercado, informação do canal Atenção Vascaínos, iniciando suas conversas, né, para buscar um novo treinador para o Vasco da Gama. Bom, o Vasco que também está muito próximo aí de ter uma novidade para o ataque, está demorando um pouquinho, né, mas o Gustavo Maia, que estava no Internacional, já está no Rio de Janeiro para resolver as últimas questões com o Vasco da Gama. Informação do Papo na Colina, do meu amigo jornalista Carlos Berbé. O Gustavo Maia já chegou no Rio de Janeiro e a sua apresentação no Vasco da Gama deve ser marcada entre amanhã e sexta-feira, né? O Gustavo Maia será jogador do Vasco aí para a sequência da temporada. Sinceramente, é uma contratação que eu não boto a mínima fé. Mais um jogador que vai chegar aí para ser reserva, para brigar por posição e que vai contribuir muito pouco, né? Enfim, mais uma dessas contratações que são difíceis de entender, como por exemplo foi a contratação do Matheus Ribeiro, né? Que estreou ontem de forma desastrosa com a camisa do Vasco da Gama. Bom, para encerrar aqui rapidinho, o Vasco hoje anunciou de forma oficial a renovação de contrato do Ignaldo, né? Tá aparecendo aí na sua tela o Ignaldo assinando o seu novo contrato. Ele que fez 18 anos ontem, né, no dia do jogo contra a Ponte Preta, e o Vasco exerceu, né, a opção de compra do jogador e assinou com o Ignaldo até 2027. Esse jogador tem um futuro brilhante pela frente, agora é do Vasco até 2027. O Vasco garantiu aí 70% dos direitos econômicos do atleta e renovou com ele até 27. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!